Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são pontos 396 a 409. E nós vamos tratar hoje sobre o pecado original. Então, falamos da queda, falamos da narração bíblica sobre o pecado, falamos sobre a queda dos anjos, o pecado dos anjos, e hoje nós vamos tratar do pecado original como temática específica. Vamos entender o que é o pecado original, como é que a teologia católica elabora essa reflexão dentro do catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá. Ponto 396, que vai falar exatamente sobre a prova da liberdade. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu na sua amizade, criatura espiritual. O homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que comeres, morrerás. Gênesis 2,17. A árvore do conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador. Está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Ponto 397, que vai falar sobre o pecado do homem. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso constituiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Ponto 398. Neste pecado, o homem preferiu a si próprio a Deus e por isso desprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura. E daí, contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. 399. A Escritura refere as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Tem medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem, de um Deus ciumento das suas prerrogativas. Ponto 400. A harmonia em que viviam graças à justiça original ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez, pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte faz a sua entrada na história da humanidade. 401. A partir desse primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel, a corrupção universal como consequência do pecado, a história de Israel, o pecado manifesta-se com consequências, sobretudo, com uma infidelidade ao Deus da aliança e com a transgressão da lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal, e imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes
Recusando reconhecer Deus como o seu princípio, o homem perturbou, por isso mesmo, a sua ordenação para o fim último, ao mesmo tempo, toda harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Consequência do pecado de Adão para a humanidade. Ponto 402. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. E São Paulo quem afirma: pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornam pecadores. Romanos 5,19. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim, como pelo pecado de um só veio todos os homens à condenação, assim também pela obra da justiça de um só, Cristo, virá a todos a justificação que dá vida. Romanos 5,18. Ponto 403. Depois de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens é a sua inclinação para o mal, para a morte, não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão e o fato de ele nos ter transmitido um pecado de todos, com que todos nascemos infectados, e que é morte da alma. A partir dessa certeza de fé, a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo para as crianças que não cometeram qualquer pecado. 404. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos e os seus descendentes? Todo o gênero humano é, em Adão, sicut unum corpus unius hominis, como um só corpo de um único homem. Em virtude dessa unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que não nos podemos compreender plenamente, mas sabemos, pela revelação, que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas esse pecado afeta a natureza humana, que eles vão transmitir no estado decaído. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de a natureza humana privada da santidade, a justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado. Por analogia, é um pecado contraído e não cometido. Um estado, não um ato. Ponto 405. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem, em qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal. É a privação da santidade, a justiça originais, mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte, inclinada ao pecado. A inclinação para o mal, que se chama concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça em Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências da natureza, o enfraquecimento e inclinada para o mal, persistem no homem e o convidam ao combate espiritual. 406. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original foi orientada sobretudo no século V, particularmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo. No século XVI, por oposição à reforma protestante, Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural da sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Reduzia a influência do pecado de Adão a de um simples mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, pelo contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado das origens. Identificavam o pecado herdado por cada homem como a tendência para o mal, chamada de concupiscência, a qual seria invencível. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido dado à revelação quando o pecado original,
no Concílio de Orange, em 529, e do Concílio de Trento, em 1546. Um duro combate. Ponto 407. A doutrina sobre o pecado original, ligada à redenção por Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e da sua ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O pecado original traz consigo uma escravidão sob o poder daquele que possuía o império da morte, isto é, o diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida implica para o mal e dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Ponto 408. A consciência e as consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens dão ao mundo, no seu conjunto, uma condição pecadora, que pode ser designada pela expressão de São João, o pecado do mundo. Essa expressão significa também a influência negativa que as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são fruto dos pecados dos homens, exercem sobre as pessoas. Ponto 409. Essa dramática situação do mundo, que está todo sob o poder do maligno, 1 João 5,19, transforma a vida do homem num combate, um duro combate contra os poderes das trevas. Atravessa toda a história dos homens, tendo começado nas origens a dedurar, o Senhor nolo disse, até o último dia. Empenhando nessa batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Que aula, hein? Os pontos sobre o pecado original são concatenados num nível de excelência aqui que eu posso dizer maravilhosa. Então, esses pontos do 396 ao 409 vão tratar de quê? A prova e a prova da liberdade humana. Ou seja, o segundo ponto, que mais ou menos do 397 ao 401, o primeiro pecado do homem e as consequências imediatas. E o 402 a 409, a transmissão e a universalidade do pecado original e as suas implicações. Então, as bases bíblicas nós vamos encontrar dentro da narrativa do Gênesis, que coloca a proibição divina sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, como um sinal de limite ontológico entre o Criador e a criatura. O mandamento, ele expressa a modalidade concreta da liberdade humana, escolha responsável e sujeição confiante a Deus. Deus diz o que não é para fazer e lembra por que não é para fazer. Cabe ao homem decidir se confia em Deus ou se querá transcender, transpassar este caminho. O próprio texto mostra que a desobediência ela é resultado de um ato de desconfiança e resulta em morte e ruptura com a comunhão. É não pensar é não pensar junto, é não pensar em unidade. São Paulo, Adão e Cristo. Um diagnóstico teológico, nós podemos dizer. São Paulo, ele diz, por um só homem o pecado entrou no mundo, Romanos 5. Na argumentação de São Paulo, Adão e Cristo funcionam como duas figuras representativas. O primeiro introduz a condição do pecado e de morte. O segundo introduz a graça e a vida. Essa leitura é o ponto de apoio das afirmações de todo o catecismo da Igreja Católica sobre o tema do pecado original, sobre a transmissão e sobre a universalidade desse pecado. Dentro da história da Igreja, essa é uma temática que, desde os primeiros dos padres da Igreja, até os dias de hoje, é sempre reafirmada. Santo Agostinho, que lutou contra Pelágio, que era aquele que dizia que o homem pode se salvar por suas próprias ações, Agostinho, ele se tornou uma referência decisiva para a doutrina do pecado original, quando ele responde a Pelágio, sustentava que a queda de Adão afetou a natureza humana e que a necessidade da graça é universal. Daí a prática do batismo de crianças como remissão dos pecados contraídos, não praticados. Não meramente pecados pessoais. Então as obras antipelagianas de Agostinho, de Peccatorum Meritis e de Remissione, são obras muito importantes, são citadas explicitamente na tradição e informam a formulação
medieval que buscou conciliar isso. Quando falamos de pecado original, dizemos que ele repercutiu em toda a humanidade. Não porque é um pecado pessoal, mas porque é um pecado contraído. Ele afeta a natureza das nossas decisões, a natureza das nossas opiniões. No Concílio de Orange, no Concílio de Trento, muito foi tratado disso. E no Concílio de Orange, de maneira específica, em 1529, se reafirmou a necessidade da graça preveniente e criticou as formas de sempelagianismo. Existiu o pelagianismo puro, depois, mais ou menos em 1529, ainda se pensava nisso, estabelecendo um equilíbrio entre a liberdade humana e a necessidade da graça divina. Ou seja, a liberdade humana, iluminada pela graça, tende a tomar as decisões equilibradas e vão fazer com que o homem dê uma resposta a esse convite de Deus, entre liberdade humana e necessidade de graça. Santo Tomás de Aquino, no período da escolástica, ele também vai tratar disso. O pecado original, e como previsão filosófica, distingue as essências e os efeitos do pecado original, descrevendo a privação da justiça, pecado original, privatio justitia, e o analisa como transmissão que se dá per propagazione, ou seja, pela matéria da geração, sem imputação jurídica direta do ato pessoal de Adão. Então, não foi o que Adão fez que nós estamos pagando ou perpetuando, não. É a ação, é a privação de justiça, é um ato injusto. A clareza conceitual tomista ajuda a explicar por que o catecismo fala de pecado contraído, não de pecado cometido. O pecado foi cometido por Adão, mas foi contraído pela natureza humana. Definição conciliar e magisterial. Como é que isso tudo é trabalhado dentro do catecismo? Bom, o Concílio de Trento, 1546, diante de questionamentos dos protestantes, o Concílio de Trento ele definiu dogmaticamente, ou seja, é algo que é doutrina da Igreja como dogma, a doutrina sobre o pecado original, e reconhece que a perda da santidade original, a necessidade do batismo para a remissão e a transmissão do pecado às gerações subsequentes. Ou seja, é isso que nós cremos. A formulação do Concílio de Trento é um momento magisterial que torna explícitas as consequências pastorais, ou seja, o batismo é necessidade para a salvação. O texto que nós temos dos pontos 396 a 409, ele retoma e atualiza um conjunto de ensinamentos que sempre estiveram na história da Igreja. Princípios bíblicos, pratísticos, conciliares e escolásticos. A liberdade humana, o primeiro pecado e as consequências dessa transmissão do pecado. Bom, a análise teórica dessa coerência entre liberdade e responsabilidade são muito importantes para a compreensão disso. Como entender a transmissão sem imputação penal direta? Explica-se que a transmissão como propagação de uma condição ontológica é a privação da justiça original, e não como imputação de um ato pessoal do pecado de Adão. Por isso o pecado original é contraído, não cometido no sentido estrito. E essa distinção é fundamental para evitar os reducionismos. Então isso é muito importante para que a gente possa ensinar aos catequizandos, ou seja, nós somos lavados do pecado original pelo batismo, mas as nossas atitudes más, os nossos pecados, eles requerem atitudes pessoais. A busca do sacramento da reconciliação, para fortalecer e para prevenir a vivência de uma vida de fé, de uma vida de caridade, a busca da Eucaristia. Então, essas são as implicações práticas que isso. Então, na catequese, ao apresentar o pecado original, não como uma condenação abstrata, mas como um diagnóstico de condição humana, que suscita a necessidade da graça e dos sacramentos, ou seja, da busca da conversão cotidiana, todos os dias. O enfoque da catequese é a experiência humana e a busca dessa oferta de graça de Cristo, preservando a linguagem pastoral, também preservando os limites da prevenção doutrinal. Lembra que durante toda a história da Igreja, o texto do pecado original sempre teve problemas com as heresias, ou seja, dizer que o pecado de Adão não chega até nós e que nós podemos nos salvar sem a graça de Cristo. Então,
Isso é muito importante para trabalhar. E nos dias de hoje muito, porque muitos reduzem o pecado a um ato psicológico, a uma repercussão de uma falta da sociedade. Então, não é isso que nós pensamos, é uma ruptura com Deus. Uma ruptura que foi tão grave que nos colocou diante da morte eterna. E que somente um ato de restauração radical, que é paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos colocam nisso. O pecado, ele nos faz romper com a justiça divina. E isso faz com que nós busquemos entender a doutrina do pecado original e sustentar isso tudo dentro de uma moral realista, que reconhece a tendência desordenada, aquilo que a gente chama de concupiscência, e uma necessidade de busca de virtudes que são reformadas a cada dia pelos atos de busca da graça. A pastoral moral evita que nós entremos no legalismo, um laxismo, mas promover sempre uma formação espiritual, práticas sacramentais, exercícios da liberdade em vista do bem. Ou seja, para que fomos criados livres? Por que fomos capazes de entender? Para de fato confiar em Deus e buscar nele a graça necessária para viver. E como mantemos isso? Aí que entra a liturgia. A pastoral litúrgica deve explicitar o sentido de purificação, de conversão, de reorientação para Deus, de inserção na comunidade. Ou seja, quanto mais próximos estamos de Deus, de nossa comunidade, mais fortes estamos. Em síntese, o tratamento que o catecismo acerca do pecado, dos pontos 396 a 409, podemos dizer que é uma síntese iluminada pela Escritura, Gênesis, Romanos, por Agostinho, por São Tomás, pelo Concílio de Trento. E tudo isso tem uma coerência interna onde a doutrina reside. E aí 3 pontos são fundamentais para a gente entender isso. A liberdade humana é real. O mandamento e a possibilidade de dizer não são reais para o homem. Mas tem dentro dessa realidade as suas repercussões, para o sim e para o não. Segundo ponto, caráter histórico e representativo da queda de Adão. Adão como cabeça, como caminho por onde entrou a injustiça e a morte. E terceiro, a universal necessidade da graça e o papel do batismo. Essa formulação não é especulativa. Tem como consequências pastorais decisivas e na catequese pontos muito fortes de adesão para a moral e para a liturgia. Tudo isso deve estar orientado sempre pela esperança cristã, na redenção que nos vem de Cristo, redentor da condição ferida do homem. Bom, gente boa, é um tema muito bonito, tem muitas notas aqui dentro das notas desse vídeo, tem muitas notas, então busquem ler, busquem aprofundar esse tema, que é um tema muito atual, como sempre foi, né? O mal está aí, o pecado está aí, e a nossa luta é cotidiana. Como diz o texto, do princípio ao fim, é a última batalha, e sempre será a última batalha, vencer o mal. Cristo fez isso uma vez por todas, nos libertando do pecado original. Nós devemos fazer a nossa batalha cotidiana para nos libertar do pecado pessoal, dos afastamentos da graça, de tudo aquilo que pode nos colocar em rota de colisão com o desastre, e buscar a rota de colisão com a graça, com a vida eterna, com a vida em Deus. Bom, eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.